Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, hoje é o dia 6 de maio de 2024, nós estamos na primeira conferência da GEFRA de 2024 com a professora Viviane Aparecida Baggio Furtoso, da Universidade Estadual de Londrina, que vai fazer para nós hoje o encerramento do dia, coincidindo com a primeira conferência do, do nosso evento. Professora, se a senhora puder se apresentar quando começar, tá bom? Porque eu acho aqui a gente sempre faz assim, né? Deixa que o próprio convidado se apresente, porque a senhora, mais do que eu, sabe melhor a que dar destaque, o que está mais atualizado. Então, a senhora, por favor, pode se apresentar. Agora são 2h12, o nosso horário está previsto até mais ou menos 15h30. Então, a senhora pode falar em torno de 1 hora, que nós temos ainda uns 20 minutos para as perguntas da audiência, tá bom? Qualquer coisa eu estou por aqui, é só a senhora me chamar. Combinado. Bom, boa tarde, pessoal. Entendi que agora já a Jefferson, que já me apresento. Desculpa, achei que você ia fazer uma fala. Então, gostaria de dar boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nesta tarde. Queria dizer, primeiramente, que é um dia muito especial para nós, né? Em celebração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. Ontem foi domingo, então todas as nossas celebrações e comemorações acadêmicas se passam para o dia de hoje, né? Para o dia 6 de maio. Então, é uma honra para mim estar aqui podendo conversar um pouco com vocês neste dia tão especial, né? Para quem se dedica aí à área de português, seja como língua materna, seja como língua estrangeira, seja como todas os desdobramentos, né, que esse português como língua estrangeira tem nos colocado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao Jefferson pelo convite, toda a organização do evento. Em nome dele também eu agradeço às outras pessoas. Eu sei que um evento não se organiza sozinho, né? Então, muito obrigada, Jefferson, e toda a sua equipe pelo convite. E o Jefferson, então, pediu para que eu fizesse a minha apresentação. Eu vou ser bem breve na apresentação. Eu gostaria de dizer, então, que eu sou professora da Universidade Estadual de Londrina, como o Jefferson já falou. Eu trabalho com o ensino de inglês. A princípio, eu sou concursada para a área de inglês nesta universidade, mas desde que entrei, coordeno, então, os trabalhos com a área de português para falantes de outras línguas, e agora, em setembro deste ano, já aí completando 22 anos, né? Desde 2002, 22 anos aqui na UEL. Então, já fui presidente da Sociedade Internacional de Português como Língua Estrangeira. Acho que foi uma experiência muito importante para mim, também aprendi muito nesse lugar. Hoje, aqui na universidade, eu também ocupo o cargo de assessora de relações internacionais. Então, um pouco do que eu vou falar para vocês, um pouco das minhas reflexões também refletem esse espaço que eu estou ocupando hoje, né? Pensando nas questões de políticas linguísticas para a internacionalização e qual é esse papel do português. E acho que é isso, não precisa ficar falando aquelas coisas de lado. Já fui membro da Comissão Técnico-Científica do CELPE-BRAS, sou coordenadora do CELPE-BRAS aqui, na minha instituição, desde 2008, a UEL aplica o CELPE-BRAS, e eu coordeno os trabalhos desde então. E mais recentemente, a partir de 2012, eu assumi também um papel na equipe assessora, né, como membro da equipe assessora central do Portal do Português, do Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira, Língua Não Materna, o PPPLE, que alguns de vocês, ou muitos de vocês, devem conhecer, que é uma ação estratégica do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Também tem me dado uma vasta experiência aí na relação com os colegas dos países da CPLP, né, dos países de África. Então, uma experiência muito rica, aprendendo sempre muito com os professores desses espaços. E mais recentemente também assumi um trabalho junto a uma assessoria ao Ministério das Relações Exteriores para pensar na elaboração do material didático para a rede de ensino de português do Itamaraty, para os institutos Guimarães Rosa, né, assim constituídos agora, e também para fazer um trabalho com a avaliação, com o sistema de avaliação. Então, tenho trabalhado tanto com material didático quanto com o sistema de avaliação dessa rede. Também tenho aprendido muito com os professores, com os coordenadores. Então, queria agradecer aqui já de antemão toda essa
essa parceria que a gente tem tido e num trabalho muito horizontalizado, né? A tentativa de não colocar alguém da universidade para dizer o que essas pessoas devem ou não fazer, mas colocar alguém da universidade junto com essas pessoas que sabem fazer, já sabem fazer, apenas para a gente sistematizar um pouco mais esse trabalho. Então, Jefferson, se você puder ir me sinalizando também aí se está tudo certinho, a gente também pode, vou seguindo aqui, tá? Qualquer coisa você me avisa, porque eu tô meio sem as ferramentas apropriadas. Gente, eu estou fazendo do celular, porque né, meu computador não quis abrir a câmera aqui nessa plataforma. Então, se tiver alguma coisa errada, também vocês me sinalizem, por favor, para que eu possa... Fique tranquila, professora, está tudo certo. Pode seguir. Beleza. Obrigada, viu? Então, desculpa com essa longa apresentação, mas eu acho que a apresentação já usei a apresentação um pouco para colocar algumas questões que já são questões que podem servir para a nossa reflexão hoje. Então, eu quero ver se eu ocupo menos tempo, olha, agora são 14h17, quero ver se eu ocupo menos tempo com a fala, apesar que isso é difícil, a gente fala muito, mas também para ouvir vocês, ouvir as perguntas, ver o que o pessoal aí que está nos acompanhando, Jefferson, gostaria que a gente abordasse mais, né? Eu acho que isso é a riqueza maior aqui da nossa interação. Então, quando eu fui fazer um recorte, eu pensei, bom, o que eu vou falar? Vocês já falaram de material didático hoje de manhã, que é um instrumento riquíssimo de política linguística, tiveram excelentes aí colegas da academia participando com vocês e do espaço também de ação. Então, eu fiz um recorte mais para pensando no foco, né? Então, nós estamos na 4ª jornada de estudos em português língua internacional. Então, eu coloquei como título dessa fala a internacionalização da língua portuguesa e como subtítulo eu coloquei gestão e alcance de políticas linguísticas. Então, eu vou ver se esse título vai ajudar e vocês me ajudem aí acompanhando, ver se eu vou dar conta de falar de tudo isso, senão vocês perguntem, tá bem? Podemos, então, avançar para o próximo slide. Eu organizei essa fala a partir de um texto do professor Gilvan Miller de Oliveira, que vocês devem conhecer também, que é um texto que eu gosto muito, que é intitulado Política Linguística e Internacionalização, a língua portuguesa no mundo globalizado do século XXI. Então, neste texto, o professor Gilvan nos coloca, né, para refletir sobre vários pontos, e há uma conclusão de que o potencial do português como língua internacional ainda é pouco explorado. Então, eu gostaria, a partir desta provocação neste texto, provocar vocês também, isso me provocou e eu gostaria de provocar vocês, para a gente pensar um pouco por que ele ainda é pouco explorado, se é pouco explorado mesmo, né? E como é que a gente projeta ou faz uma projeção dessa exploração, de uma exploração melhor do português. Ele traz aqui 3 aspectos neste texto, né, que eu acho que vale a pena, eu não vou falar sobre eles, porque isso é o texto do professor Gilvan, mas eu gostaria de trazê-lo só para motivar também e fomentar a nossa discussão. Então, ele coloca como aspectos importantes aí da internacionalização, que é induzida, né, pelo novo liberalismo no contexto geopolítico atual, e todos esses 3 aspectos que ele coloca são fóruns privilegiados para a formulação e implementação de importantes políticas linguísticas, né, que estão relacionadas aí com a presença da língua portuguesa nesse contexto do multilinguismo global. Então, os 3 aspectos são a internacionalização da língua portuguesa e das línguas em geral. Então, qual é a relação do português, como é que o português entra nessa questão da internacionalização, numa relação com as outras línguas que estão ali no mesmo, né, que deveriam, pelo menos, estar no mesmo bojo. A internacionalização da gestão, então ele fala bastante de gestão, e eu gostaria que vocês também se atentassem para essas questões de gestão que eu vou pincelar durante a minha fala, para depois a gente conversar um pouco mais, e a internacionalização da sociedade de língua portuguesa pelo canal da língua portuguesa, que vai aí chegar um pouco no que nos diz mais respeito, que é essa daí, que é a questão do ensino da língua portuguesa ou da língua portuguesa dentro da ciência, né, no nosso contexto acadêmico, como é que essa língua portuguesa deveria se destacar ou poderia se destacar para nós como uma língua internacional, qual seria o potencial dela. Então, no próprio texto do professor Gilvan, ele coloca alguns aspectos que eu acho que valeria a pena destacar, não para nós, talvez, né, para quem esteja aqui hoje nos ouvindo, né, Jefferson, ou eu, que nós já somos, vamos dizer assim,
convencidos, né? Ou nós já somos adeptos, já estamos aí muito convencidos de que a língua portuguesa tem um papel importante. Mas quando a gente precisa argumentar com outras instâncias, ou com alguns colegas, ou em alguns lugares dos quais a gente participa, a gente tem alguns argumentos que poderiam nos ajudar, porque onde que está essa língua portuguesa que a gente está querendo, ou está propondo, ou está projetando uma internacionalização, né? É importante a gente pensar que língua portuguesa é essa e onde ela está. Então, ele coloca para nós, eu trouxe só 6, né? É que são vários aspectos que ele traz ali, mas é a questão da oficialidade da língua. Então, hoje, conforme ele coloca, a gente tem a língua portuguesa como língua oficial em 10 países, são 8 da CPLP mais 9, né? Na Guiné Equatorial se juntou agora, e além disso, ele destaca também a Guiné Equatorial oficializou em 2011, então ao lado do espanhol, do francês e da China, ou mais exatamente da região administrativa especial de Macau, onde é cooficial o mandarim até o ano de 2049. Então, para nós que somos da área, é muito importante que a gente saiba dessa extensão ou dessa ocupação de espaços da língua portuguesa, né? Ela ocupa hoje 10,7 milhões de quilômetros quadrados e está presente aí nos continentes, né? América, África, Europa e Ásia. Nesta ordem de número de falantes, né? Tem de 221 a 245 milhões de falantes, como primeira ou segunda língua, claro que em variedades de graus de proficiência diferentes, mas está aí presente. Então, entre 7 e 9 milhões de falantes estão nas diásporas, então as diásporas também estabelecendo um lugar importante para que essa língua portuguesa se internacionalize. Né? A internet, o português já alcançou recentemente 83 milhões, recentemente em 2013, então imagino que hoje a gente já tem um quadro um pouco diferente disso, ainda mais depois, né, da pandemia. Então, passando a ser, em 2010, a quinta língua mais usada na rede, né, na rede mundial. O Estatuto de Cooficialidade em 26 organizações internacionais, das quais ele destaca 5 aí como bastante importantes: União Europeia, Mercosul, SADC, CDAO e CEAC. E no campo das organizações diplomáticas, ele também está presente em entidades como a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a União Africana, a Unasul, a UEA, a OEI, a União Postal Internacional, entre outras. Então, vejam, aí coloquei ali reticências, porque ele ainda segue com uma lista para nos colocar um pouco, para fazer essa primeira abordagem, dizer, olha, o português está onde e como que ele pode se projetar, ou então, porque ele deve se projetar, ou porque ele tem se projetado como língua internacional. Aí podemos passar para o próximo slide. E assim, ele nos convida, então, o professor Gilvan nos convida, então, a refletir sobre... refletir está escrito errado, perdão. Sobre 2 pontos importantes. A internacionalização da língua, né, que é decorrente dessa abertura dos mercados e dessa normalização político-diplomática, tanto dos países de língua portuguesa e também das pressões para uma normatização convergente do idioma decorrente da internacionalização da sua gestão, quer dizer, um trabalho aí bastante forte da comunidade dos países de língua portuguesa para que haja uma convergência de normas, para que essas normas também possam ser mais fortes em vários aspectos, inclusive na rede. E o segundo ponto, que aí eu acho que é o que eu vou me debruçar mais sobre ele, que é a língua portuguesa como veículo para acolher a internacionalização das instituições dos países de língua portuguesa, no nosso caso o Brasil, fazendo parte da CPLP, né, com especial olhar para o caso brasileiro, onde o discurso da internacionalização tem gerado produtos político-linguísticos bastante concretos. Então, a gente tem vivenciado uma era bastante forte de internacionalização do ensino superior brasileiro, onde várias políticas linguísticas, sejam elas políticas macro, né, políticas que vêm aí do Estado mesmo, políticas que vêm de cima para baixo, quanto políticas micro, aquela que nós fazemos todos os dias, né, como a professora Edileise Mendes gosta de chamar, política pé no chão. Então, vocês devem ter discutido hoje de manhã, com certeza, a questão do material didático. Então, nós, professores, fazemos política linguística todos os dias, todos os momentos, na nossa sala de aula, nos espaços que nós ocupamos, quando selecionamos um material ou outro, quando elegemos uma variedade ou outra para ensinar, quando priorizamos um contexto ou outro, estamos fazendo política linguística. Então, aqui eu queria trazer também essa reflexão, Jefferson, para nós, né? Que as políticas linguísticas não são só aquelas do nível macro, aquelas que vêm de cima para baixo, mas também
muito mais importantes, na minha opinião, são aquelas que nós fazemos de baixo para cima, né? Que nós fazemos todos os dias e que praticamos aí na nossa vida. Então, se a gente está falando da língua portuguesa para acolher essa internacionalização, principalmente aí dos nossos países, pensando no Brasil, eu vou já me dirigir para o próximo slide e eu trouxe aqui alguns elementos que têm caracterizado a internacionalização na educação superior, né? Se a gente está falando de português na internacionalização, então gostaria de deixar aqui para vocês qual é o conceito, qual é a visão de internacionalização que eu estou trazendo para a discussão. Então, claro, tem todas aquelas questões que a gente tem discutido, de internacionalização não é só mobilidade acadêmica, a gente costuma muitas vezes a reduzir isso à mobilidade, e isso é um equívoco de nossa parte, porque a internacionalização é um processo muito maior dessa integração de aspectos, né, internacionais, interculturais e globais, no objetivo da instituição como um todo, em todos os seus eixos, seja no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, em todos os seus eixos. E assim como outros elementos que estão aqui, e destacando os dois últimos para vocês, que é os que eu vou, nos quais eu vou me apoiar, para que a gente fale um pouco mais do português, né? Então, também, a internacionalização é proporcionar experiências de aprendizagem da língua e cultura local, então nós não podemos deixar de lado a importância de proporcionar isso dentro dos nossos contextos, e aí se a gente está falando de língua e cultura local, nós estamos falando de língua portuguesa e de outras, inclusive, né, no nosso caso do Brasil, não só de língua portuguesa, mas de comunidades indígenas, de Libras, mas aqui para o nosso contexto eu vou ficar só no português, tá bem? Não ignorando que essas outras línguas também devem fazer parte da política linguística, mas eu vou focar aqui no português. E para pensar nessa internacionalização, a gente também precisa de uma política linguística, né? Porque a gente precisa garantir uma comunicação efetiva nas instituições brasileiras de ensino superior. Então, a gente precisa pensar numa política linguística para a internacionalização. Então, é assim que eu tenho feito um pouco a distinção hoje aqui na minha universidade, aqui na UEL. Como eu estou na assessoria de relações internacionais, eu tenho discutido bastante política linguística para a internacionalização, entendendo que a política linguística da instituição vai ser algo maior, que vai contemplar esse eixo que a gente discute da internacionalização, e para além dele vão se trazer também línguas das comunidades indígenas, Libras e outras línguas locais, né? A depender da região do Brasil, a gente tem outras línguas aí convivendo com o português para essa política, tá bem? Então, quero fazer esse recorte para a política de internacionalização, linguística de internacionalização, porque senão a gente não daria conta aqui nem em muitas horas que o Jefferson me desse aqui. E talvez eu não tivesse competência para tudo isso. Vamos tentar ficar aqui na nossa, que é o português, tá bem? Então, se a gente está falando de política linguística, vamos dar uma olhadinha em algumas definições de política linguística. Então, o que é política linguística? Para alguns autores aí que eu trouxe para nos dar esse embasamento. Então, eu gosto dessa definição de Calvé, que ele diz que a política linguística é um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre línguas e sociedade. Então, as nossas escolhas, elas não são aleatórias, elas não são, né? Pode ser que a gente não tenha pensado sobre ela, mas ela tem um fundamento. Se a gente for buscar ali, a gente vai dizer por que a gente escolheu X ou Y, por que a nossa instituição privilegia as línguas X ou Y, e aí a gente vai buscando nesse fio, nós vamos encontrar em algum momento esse nó desatado aí dentro de cada uma das nossas instituições. Depois eu trago mais uma definição do Raja, que ele diz que é um ramo da política que lida com línguas e o que acontece com elas na sociedade. Né? A política compreende o campo da política e é um instrumento pelo qual as leis e mudanças linguísticas são elaboradas, providas e pensadas. Aqui ele está falando num nível mais macro, fazendo essa diferenciação, né, que eu acabei de colocar para vocês, das políticas macro e micro, ele está fazendo isso no nível mais macro, né, de leis e etc. E uma terceira que vem também do professor Gilvan, que é a planificação linguística é a ação de pôr em prática as políticas linguísticas. Então, a gente tem a política, tem a sua planificação, tem a sua implementação, planejamento, né, ou planificação aí, e aí a gente vem, é uma forma de intervenção e pode ter a participação de diferentes sujeitos da sociedade. Veja, é uma forma de intervenção, por isso que lá em cima estava, ela é consciente, nós fazemos isso conscientemente. Então, não é possível desvincular a língua do significado social e particular que assume para cada indivíduo.
Então, se a gente vai pensar em políticas linguísticas e pensar no português como uma língua internacional e o papel dela, qual é o alcance dela dentro da internacionalização, a gente precisa ter pelo menos um pouco esse pano de fundo aqui para a gente poder avançar. E aí, indo para o próximo slide, quais são os impactos? Eu fiquei pensando assim, tá, a gente já falou de internacionalização, a gente falou de definição de política linguística, mas qual é o impacto de tudo isso? Né? Então, o impacto, na minha percepção, é esse aqui, ó. Por meio dessas políticas, a gente lida com a proteção de línguas minoritárias, a gente escolhe quais idiomas devem ser ensinados nas escolas, implementam-se e promovem-se programas que visam o ensino de línguas estrangeiras para as comunidades e muito mais. Então, quer dizer, a gente vai proteger ou não algumas línguas, no sentido de dar visibilidade, não de proteger porque elas são fracas, mas de dar visibilidade em alguns momentos, e as nossas escolhas vão definindo, então, e os impactos, ou seja, as consequências, né, os resultados de tudo isso, vão vindo como consequência dessas nossas escolhas. Então, eu queria avançar para a gente pensar em alguns princípios para a implementação de uma política linguística. Eu acho que não dá para a gente não pensar no respeito à diversidade linguística e cultural, né, dessas línguas. Então, que línguas vão compor o nosso rol aí dentro da política linguística institucional, assim como oferta de metodologias atuantes e inovadoras, tutoria, formação cidadã de aprendiz de línguas, democratização do acesso à aprendizagem das línguas, desenvolvimento da cooperação e mobilidade internacional, garantir o letramento acadêmico, né, passa por nós, pela questão das línguas, a questão do letramento acadêmico, uma convivência harmoniosa das comunidades plurilingües e, por último, e não menos importante, aqui na minha lista até tem reticências, poderíamos ter uma lista muito maior, a difusão internacional das produções intelectuais originadas na universidade. Então, veja, são vários dos princípios que precisam ser pensados e discutidos para que cada instituição, considerando o seu contexto, considerando as suas especificidades, possam desenvolver, elaborar, projetar ou revisar. Tem muitas universidades que hoje já têm suas políticas linguísticas dentro da política de internacionalização, mas eu acho que a gente teve nos últimos anos aí uma mudança bastante grande em termos de internacionalização, que eu acho que tem várias universidades que já estão, eu sei de várias que já estão revisando essa política linguística para ampliar, para ser mais abrangente do que elas são hoje, né? Então, se a gente pensar nas diretrizes para as IES brasileiras, como é que a gente implementaria esses princípios, né? E aí a gente avança pensando em alguns exemplos de ações que poderiam servir para implementar esses princípios, que é o que está no próximo slide. Então, a gente tem ali como que a gente poderia, que ações, né? E aí pensem vocês, eu coloquei algumas aqui, claro que estão mais próximas das minhas leituras, da minha prática, mas pensem vocês que outras ações vocês elencariam aqui nessa minha lista, para que a gente pudesse, então, implementar aqueles princípios ou colocar aqueles princípios em prática de uma política linguística. Então, eu coloquei aqui, ó, promoção de línguas e saberes de povos e comunidades tradicionais, seria uma delas. O ensino de Libras, como eu falei, isso já é mais abrangente. Promoção de letramento acadêmico, seja em língua materna, seja em língua estrangeira. E aí nós teríamos o português usando ou ocupando esses dois espaços, seja um letramento acadêmico em português como língua materna para a nossa comunidade, seja um letramento acadêmico em português como língua estrangeira. O próprio ensino de línguas estrangeiras, veja que eu falo de línguas estrangeiras, então quais são as línguas estrangeiras que a minha instituição vai priorizar neste momento na sua política linguística? Isso depende de onde eu estou, dentro do Brasil e do mundo, né? Quais são as relações de cooperação internacional que a minha universidade tem com universidades do exterior, o que se almeja, o que se espera da internacionalização da universidade. A aplicação de exames internacionais costuma aparecer sempre dentro de ações de políticas linguísticas, exigência de proficiência em LE, em concurso, editais, chamadas públicas e outros, ou seja, uma valorização da proficiência em língua estrangeira nos momentos de seleção, de recrutamento, né, de mostrar que essas línguas são importantes para o nosso contexto universitário. Se não na seleção, pelo menos depois que nós já estamos. Então, se consideramos que numa seleção
ela vai ser complementar e não eliminatória, óbvio, né? Não estou falando aqui em processos de seleção e dizer só vai entrar quem tiver conhecimento em língua estrangeira, mas ela pode ser um diferencial que começa a mostrar para a comunidade que isso é importante, porque depois que nós já estamos ali dentro da instituição, talvez buscar, né, voltar atrás para buscar essa lacuna seja um pouco mais difícil, que é o que eu vejo que a gente está hoje, é o estágio que a gente está hoje, né? Buscar isso é um pouco mais complicado. As publicações em línguas estrangeiras é a mesma coisa que línguas, em que línguas nós vamos publicar, que língua vai ao encontro da internacionalização da instituição. Disciplinas em cursos em línguas estrangeiras, de forma concomitante com o português, ou não, a depender também da política de internacionalização. E chegamos no ensino de português como língua estrangeira. Eu estou usando aqui essa terminologia língua estrangeira mais genericamente, tá? Eu sei que há um desdobramento hoje muito grande, né, dependendo do contexto de necessidade de aprendizagem do aluno, então português como língua de herança, de acolhimento. Eu tenho usado o português para falantes de outras línguas, porque é a sigla que contempla aqui para mim, para os meus projetos. Então, assim, também não quero polemizar ou problematizar a questão da terminologia, tá? Eu acho que nós já avançamos bastante na nossa área e nós já estamos muito bem à frente aí, não precisamos mais bater nessa tecla, precisamos ir para frente. Mas podemos conversar depois também, se vocês tiverem algum ponto que tenha a ver com a política linguística que vocês queiram chamar a atenção. Então, veja, se essas ações são exemplos, né, que nós poderíamos levar para as nossas diretrizes para internacionalizar e também internacionalizar o português, vejam que o português aparece sempre na minha lista, eu vou avançar um pouquinho e pensar na internacionalização em casa. Então, esse é um outro aspecto que eu tenho discutido bastante também, que é assim, claro que a internacionalização em casa não é só receber os estudantes internacionais, né? Tem outras, são as questões de integrar junto às dimensões do currículo, ou seja, da graduação, da pós-graduação ou de outras esferas, mas de integrar isso para que a gente tenha uma discussão das temáticas, das problematizações, dos conteúdos num âmbito mais global. Então, a gente tem a discussão local, mas a gente abre também essa discussão local para uma discussão mais global. Mas não dá para deixar de considerar, então eu trago aqui um texto de Guimarães e Finardi, que fala dessa questão da importância, né, da internacionalização em casa, de se compreender como é que a gente faz essa integração dessas dimensões, e depois um texto de Abreu e Lima, com seus colaboradores, onde eles dizem o seguinte, ó, há que se mencionar a importância de também oportunizar experiências de aprendizagem da língua portuguesa do Brasil e da cultura brasileira, eu diria das culturas brasileiras, né, como importantes elementos integradores dos estrangeiros às comunidades locais. Então, se a gente está falando de internacionalização em casa, a gente também está falando dessa integração, desse acolhimento, dessa perspectiva de ensino de português, para que esses membros da comunidade internacional se integrem a nós e, consequentemente, a nossa se integre a eles. Então, também trazer estudantes ou ter estudantes internacionais nos nossos contextos tem uma riqueza muito grande, porque a gente pode, né, consequentemente, a gente faz esse diálogo com o internacional dentro de um currículo, a partir dessas perspectivas que a gente recebe de um professor convidado, de um colega que não está aqui, de um COI, ou de fazer uma atividade colaborativa online, onde eu tenho 40 alunos do lado de cá numa sala de aula, com 40 alunos do lado de lá. Então, também não é só essa questão da integração física, mas da integração também virtual, que hoje a gente tem podido vivenciar em algumas experiências. Então, eu passo para uma outra fase da minha fala, depois desse cenário de colocar o português, eu fui buscar alguns estudos que falam dessas ofertas, claro que a gente tem muitos, né? Eu trabalhei um pouquinho com a perspectiva da internacionalização mesmo, e busquei nesse texto de Guimarães e Finardi alguns dados para nos provocar e que a gente possa pensar aqui também e refletir durante a nossa discussão. Então, esse é um texto de 2021, onde eles fazem um levantamento sobre a internacionalização e o português, uma relação da internacionalização com o português, com uma coleta de dados de 60 instituições. Então, o resultado que eles nos apresentam é um resultado que aponta... Pode passar, Jefferson, por favor. Alguns resultados, então, de quantas instituições hoje, na verdade, olha, vejam que eles observaram 60, então nós não estamos aí, né, não estamos tão perto assim da totalidade das nossas instituições de ensino superior brasileira, mas é
um parâmetro, vamos dizer, um retrato que eles tiraram em um determinado momento com algumas instituições que podem nos servir também para pensar sobre algumas questões. Então, estão aí, vocês podem dar uma olhada, não vou ficar lendo, mas eles colocam o número de instituições que ofertam os cursos, que tipo de oferta que acontece, geralmente é semestral, a carga horária, em relação ao material didático, que geralmente é elaborado pelo próprio... o papel dos departamentos dos cursos de letras nessa oferta, né, dos cursos de português, se o professor é bolsista ou voluntário e o público-alvo. Aí a gente pode passar para o próximo, que daí tem um gráfico sobre o público-alvo mais especificamente. Então vejam que a maioria do nosso público-alvo são alunos de pós-graduação. Depois nós temos os alunos PEC-G, PEC-PG e PEC-G, alunos pré-PEC, hoje nós chamamos aí, de acordo com o novo decreto, né, do MRE, nós temos o curso PEC-PLE, o PEC-PLE, o PEC-PLE, a depender da região do Brasil que nós estejamos, que são aqueles alunos que vêm para as nossas universidades fazer o curso de português. Então, eu acho que esse quadro aqui mostra bastante para nós, vamos pensar assim, quem que a gente está atingindo? Né? A gente está atingindo aqueles alunos que já optaram por estudar no Brasil. Eles já foram selecionados ou já estão nas nossas universidades. Então, em termos de internacionalização da língua, em termos de política linguística, isso nos mostra também um espaço importante que nós temos ainda de buscar novos adeptos, ou seja, ou colocar essa língua portuguesa mais no cenário internacional, para que ela também atraia mais alunos, porque a gente sabe que a língua acaba sendo um empecilho, ou não, né? Acaba sendo a decisão da pessoa para onde ela vai. Então, em termos de política linguística, eu vejo um potencial muito grande da nossa área de colocar o português como essa oportunidade de acesso ao português antes mesmo desses alunos virem para cá, né? Virem para o Brasil necessariamente. E aí eu fico pensando qual que é a abrangência, indo já para o próximo slide, eu fiz uma pergunta aqui para a gente pensar. Qual é a abrangência das ações para além das ofertas presenciais, né? O que a gente poderia pensar, ou o que tem sido feito em termos de Brasil, não dá para eu dizer que em termos de Brasil eu vou dar conta, mas eu vou trazer para vocês algumas experiências das quais eu tenho participado, claro, aí eu só consigo falar daquelas que estão mais próximas de mim, e vocês devem ter aí vários outros exemplos mais próximos de vocês. Então, eu trago um trechinho aqui da professora Edileise Mendes, que ela diz que a projeção de ações para a oferta de cursos de português para além da sala presencial, e aí ela coloca o ISF, né, o Programa Idiomas Sem Fronteiras, como um exemplo, fortalece os espaços de promoção e divulgação da língua portuguesa no exterior, uma língua pluricêntrica que tem mostrado nos últimos anos a sua importância como idioma de projeção global. Então, se alguém perguntar, mas por que ela é uma língua importante de projeção global? Aí nós podemos voltar lá naqueles aspectos, naqueles dados, né, que o professor Gilvan nos aponta, de onde a língua portuguesa está. Então, em quantos quilômetros quadrados hoje, número de alunos, quer dizer, onde nós temos ali o maior... como ela está em toda parte do mundo e por isso o grande potencial dela. Isso, eu estou arrumando aqui o meu celular. Então, já que a professora Edileise Mendes cita o ISF, e é um espaço que eu estou e eu posso falar um pouquinho mais dele, eu trouxe para vocês aí, já avançando, também algumas informações sobre o ISF, e o que eu queria falar mais era sobre o papel do português dentro do ISF como uma área estratégica. Então, o Programa Idiomas Sem Fronteiras, né, que foi já um programa do governo federal, como todos nós conhecemos, ou se não conhecemos, né, em 2019 ele foi aparentemente extinguido pelo governo federal, mas ele continuou na mão dos especialistas e foi aí acomodado pela Andifes. Então, desde 2019, nós somos Rede Andifes e ISF, o programa nunca parou, ele sempre foi muito ativo, e ele é um programa que, então, contempla 7 idiomas. Então, esse acaba sendo um programa que é uma ação de política linguística bastante relevante, porque ele contempla, além de 6 idiomas considerados línguas estrangeiras para nós, o português tem tido um papel fundamental de
um papel estratégico aí nessa articulação, porque o português acaba vindo, entre aspas, vou colocar bem entre aspas, tá? Só para sintetizar um pouco aqui o meu raciocínio, como uma moeda de troca, vamos dizer assim, nesse plural de línguas e também com uma forma de promoção e divulgação da língua portuguesa. É um espaço que nós temos para projetar essa língua internacionalmente à medida que ela vai trabalhando com essas línguas, com o francês, com o alemão, com o italiano, com o japonês, com o inglês, com o espanhol. Acho que não esqueci de nenhum, né? Então, japonês, inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. E o português é o 7º, então são 7 idiomas, ok. Tá? E dentre dentre o destaque, né, que a gente dá ao ISF, o que é dado ao ISF, dentro desse texto é escrito por Denise Abreu Lima, eu e Francisco, nós destacamos, então, o papel, o 2 e o 3, aí, o português como uma forma de fomentar essa área, que é reconhecida como estratégica, então, como eu já acabei de dizer, e também promover a difusão da língua portuguesa no cenário internacional através de uma política própria para o ensino e aprendizagem do idioma para falantes de outras línguas. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar rapidamente os próximos slides pelos números. Hoje nós temos mais de 57 instituições vinculadas ao ISF, com mais de 72 especialistas nesses diferentes idiomas. E em relação, nos diferentes idiomas, perdão, no português, tá? Só no português. Nós temos mais de 72 com mais de 57 S. E em relação à oferta do português, eu tenho aqui alguns dados para vocês vislumbrarem ou visualizarem, 2022 e 2023. Quando vocês veem aqui, ó, 2023-1, 2023-2, essas ofertas são coletivas, o que a gente chama de oferta coletiva no ISF, elas são ministradas online, e elas servem, então, eu posso ministrar uma disciplina aqui online com o meu grupo, e eu posso atender estrangeiros, né, português, estou falando de português, atender, então, a comunidade internacional de outras IES brasileiras, bem como ofertar também para IES parceiras das instituições como uma forma estratégica de trazer mais pessoas, né, para essa promoção da língua portuguesa e, consequentemente, para o nosso espaço acadêmico, para a promoção de produção de conhecimento e divulgação da ciência também em português. Então, nós tivemos aí 1.455 ofertas, vagas, né, em 2023. 2022 foi um número menor, porque a gente também estava voltando à ativa, né, depois da pandemia. Não paramos, porque sendo online a gente conseguiu trabalhar bastante, mas claro que, né, não foi o mesmo ritmo de trabalho com o que a gente aconteceu em 2023 e com o que a gente está agora em 2024. Então, aqui só para dar uma ideia para vocês de um exemplo, de uma ação, como eu falei, vocês devem ter várias outras ações aí das quais vocês participam, podem colocar no diálogo aqui conosco também, mas para a gente pensar juntos como é que o português entra em uma política linguística junto com outras línguas, né? Então, esse português não vai entrar sozinho, ele vai estar dentro de uma política linguística plurilingüe para que ele ganhe essa projeção internacional. Uma outra iniciativa que eu gostaria de só comentar com vocês, da qual eu participo também, nós temos um programa chamado Programa Paraná Fala Idiomas, no estado do Paraná, para 7 universidades estaduais aqui do Paraná. No Paraná nós temos um número grande de universidades estaduais, e nós temos um programa, esse programa, recentemente, ele acolheu o português também. Ele era em inglês, francês e espanhol, e agora ele acolheu o português numa perspectiva de língua de acolhimento. Nós começamos com a oferta de cursos de português para os cientistas ucranianos, que vem por esse programa da Fundação Araucária, que já acontece desde 2022, e agora nós estamos num piloto para ampliar o ensino de português para a comunidade internacional das nossas IES, não só os ucranianos, e também com essa projeção de atender os parceiros, né, em cooperação com as nossas universidades paranaenses para o ensino da língua portuguesa, mesmo antes da vinda desses alunos ou de uma ação virtual, mesmo que não seja física, tá? Então, com isso, são 2 exemplos dos quais eu participo. Como eu disse para vocês, é o que eu teria condições de falar um pouquinho melhor, fico daí à disposição para a gente conversar, e vou para a última parte já, então, da minha fala, que é resgatando, então, o português como língua internacional,
nessa perspectiva da relação do português língua estrangeira com a internacionalização. Então, também eu resgato um trechinho do texto de Oliveira, no slide seguinte, que ele diz o seguinte, ó, desde 2004, houve um crescimento significativo, vou pedir para o Jefferson passar o próximo slide, Jefferson, por favor. Obrigada. Desde 2004, houve um crescimento significativo da língua portuguesa, tanto no aspecto nacional quanto internacional. E o Brasil se tornou uma potência regional e global, falando aqui em termos de Brasil. A população passou a ter maior habilidade em leitura e escrita, os países obtiveram maior participação na comunidade internacional, a classe média se expandiu, resultando em uma produção e consumo cultural mais refinado, além de um aumento nas viagens ao exterior e no acesso à internet. Claro que esses fatores dá para a gente relativizar bem, né? Mas eu acho que o que ele está querendo marcar aqui é, junto com aqueles dados que eu trouxe lá no início, né, de onde o português está, como nós temos essa projeção do português mundialmente, então esses fatores, eles têm despertado um maior interesse pelos países que falam português, então da comunidade internacional, não só do Brasil, mas também do Brasil, e, consequentemente, uma maior disposição em aprender essa língua portuguesa. Então, avançando, quais são os fatores que têm contribuído aí, né, para a consolidação e expansão da área de português? Vários outros, mas eu coloco aqui algumas ações da comunidade dos países de língua portuguesa, via Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é o órgão, vamos dizer assim, de gestão da língua portuguesa dentro da CPLP, de gestão de promoção e difusão. E eu gostaria de destacar 2 projetos importantes, o VOC e o PPPLE, daqui a pouco eu trago eles aqui novamente, mas só para a gente pensar, por que eu destaco essa ação como importante? Porque essas ações, né, dentro da CPLP, porque essas são ações que tentam, né, ou pelo menos pretendem, e tem na sua missão isso, né, devemos caminhar para, que é fazer a gestão da língua portuguesa de uma forma multilateral. É a gente acabar com a dicotomia ou com o dualismo entre 2 normas da língua portuguesa, né, Brasil e Portugal, em todos os aspectos, e colocar os países de África e Timor-Leste também no cenário de produtores de conhecimento e de aumentando essa potencialidade da língua portuguesa. Então, se nós juntarmos os países de língua portuguesa, nós somos muito mais fortes do que Brasil sozinho ou Portugal sozinho. Né? Então, essa é uma tentativa de promover a língua portuguesa por uma gestão multilateral, no caso das ações da CPLP. De acordo, né, com o Brasil, a gente vê que os intercâmbios econômicos, culturais e científicos, eles têm ganhado uma certa visibilidade, proporcionalidade maior também nos últimos tempos. A definição de estratégias para o ensino das línguas oficiais do Mercosul, né, apesar disso estar ainda, a gente poder tocar nesse assunto, e tem bastante coisa ainda que a gente precisa avançar, mas de uma certa forma a gente tem também em alguns países da América Latina essa definição do ensino de português como língua de escola, como língua do currículo, né? Apesar do espanhol estar nesse debate que a gente vem, e dessa força-tarefa que nós temos feito também para garantir o espaço do espanhol nesse contexto plurilingüe. A presença de estrangeiros nos programas acadêmicos das nossas universidades, como eu disse anteriormente, isso eleva em muito a nossa capacidade de trazer uma dimensão intercultural, uma dimensão internacional para os nossos currículos. A presença do Brasil por meio do leitorado, então o leitorado também tem esse espaço importante de ação de política linguística no exterior e que reverbera depois nas nossas instituições e nos alunos que a gente recebe, né? O impacto do CELPE-BRAS, que também é um grande instrumento de política linguística do Estado brasileiro, né? O Estado é como nação, então a gente tem visto também essa importância. E aí a gente pensa, bom, o português está aí no auge, né? É isso, ele está nesses vários lugares, tem essa importância, mas a gente ainda vê uma relativa limitação da internacionalização do português, né? E aí eu fui buscar em alguns autores para nos dar esse suporte, com os quais eu corroboro também aí pela minha experiência e pela minha trajetória, que eu vou ler esse trechinho aqui, porque aí vocês podem acompanhar melhor meu raciocínio. Então, Oliveira diz assim, ó, as línguas podem ser regionais, nacionais, internacionais, multinacionais, globais e transnacionais, acompanhando os modos de gestão e de circulação da economia.
Então, é importante pensar nessa gestão do português também, não solto, né? O texto do Gilvan faz isso, depois quem não leu ainda, sugiro que leiam, porque é um texto que tem muita informação ali e que nos ajudam a pensar em alguns aspectos que é uma gestão da língua muito correlacionada com os aspectos econômicos, sociais, etc. Né? Aí ele diz assim, ó, a relativa limitação do potencial atual de internacionalização do português decorre, por isso, do fato de que se encontra, em termos de gestão, a meio caminho. Então, a gente está a meio caminho em termos de gestão da língua portuguesa, entre uma realidade puramente nacional e outra embrionária, que já aponta um estágio ou situação multinacional, né? Expressa pela própria ideia de uma comunidade dos países de língua portuguesa, mas mesmo essa muito distante de uma gestão global e transnacional. Então, quer dizer, a gestão da língua, a gente começa a avançar, porque a gente começa a sair da perspectiva de uma gestão nacional da língua portuguesa, cada país de língua portuguesa fazendo a gestão da língua portuguesa de forma nacional, para pensar nessa gestão multilateral e projetar a língua portuguesa independente da sua variedade nacional, né? Bom, e ele fala da questão da língua pluricêntrica, da importância disso, acho que numa das citações anteriores também de Deleuze já citava isso, que é justamente esse conceito do português como uma língua de vários centros, né? Nós não temos uma norma de privilégio da língua portuguesa, mas nós temos vários centros, várias normas que se compõem dentro desse espectro maior do que chamamos de língua portuguesa. Então, para pensar nessa gestão multilateral, como eu disse anteriormente, eu trago aqui os dois exemplos do VOC e do portal, porque para mim ainda são duas experiências que a gente está tentando, como eu falei para vocês, eu faço parte da equipe do PPPLE, então é um exercício que a gente faz muito grande para trabalhar nessa gestão multilateral. Eu digo exercício de forma alguma sacrifício, pelo contrário, é maravilhoso. Então, assim, é uma aprendizagem gigante, é um trabalho que eu, assim, cada dia, para cada país ou com cada grupo de professores de país de língua portuguesa que a gente se encontra, mas eu vejo que eu não sei nada, né, que eu tenho que aprender muito, e principalmente nessa gestão multilateral, que não é um exercício tão simples assim. Mas é um exercício necessário e importante para que a gente pense nessa gestão da língua portuguesa, não só na sua variedade nacional. Então, eu trago aí como exemplo o VOC, que é um instrumento linguístico, né, que abrange léxico de áreas especializadas. Ele tem esse papel, né, de expressar uma normativação convergente do português desses diferentes países, e o PPPLE, que oferece, então, materiais didáticos nessa perspectiva multilateral. Então, não é o Brasil e Portugal produzindo material didático para que se ensine português em Cabo Verde, ou na Guiné-Bissau, ou na Guiné Equatorial, ou em Timor-Leste, em São Tomé e Príncipe, quer dizer, em todos os nossos países. São os próprios professores que conhecem aquele contexto, que entendem a relação do português com as línguas locais, que produzem esses materiais com toda a sua vida, né? A gente vive discutindo que língua e cultura são indissociáveis, mas como é que a gente pratica isso, essa indissociabilidade? Então, avançando mais um pouco, eu trouxe dentro de um outro exemplo que é dado, então, por Guimarães e Finardi, no sentido de pensar por que o português ainda carece dessa gestão internacional. Eles dão um exemplo usando o CAPES-30, nesse texto de 2021, e eles dizem que, apesar de o programa exigir uma comprovação de proficiência de línguas estrangeiras dos brasileiros que vão ao exterior por esse programa, essa mesma exigência não se aplica aos estrangeiros que vêm ao Brasil, de maneira que não há uma reciprocidade nas relações quanto ao uso das diversas línguas estrangeiras e do português como língua estrangeira nesse programa. Podemos entender essa falta de reciprocidade como evidência de uma política linguística implícita. Então, vejam que é aquilo que eu falei lá no começo, uma política macro-micro, de cima para baixo e de baixo para cima, que ela traz uma política implícita, não é explícita, seria a de pé no chão, como eu comentei anteriormente, em relação à PLE, né, e uma visão enviesada dos idiomas, menosprezando o papel do português como língua acadêmica de internacionalização. Eu peço desculpas se hoje isso já for diferente no CAPES-30, porque eu não fui buscar essa informação ainda. Eu estou aqui apenas trazendo o que está no texto. Então, se alguém tiver também essa informação para nos ajudar, fique à vontade depois para contribuir, tá bem? E seguindo ainda sobre o CAPES-30, mais especificamente nesse texto, então, de Guimarães e Finardi, eles dizem que a mobilidade brasileira, acadêmica de brasileiros para o exterior e de estrangeiros para o Brasil,
com a diferença de que esse programa não exige comprovação de proficiência em português para os estrangeiros que vêm ao Brasil. Esse detalhe é relevante porque representa uma evidência da visão que o CapSprint tem a respeito do papel do português nas trocas internacionais e no processo de internacionalização como um todo. Então, é meio que uma denúncia, né, e também entre aspas, usando a palavra que não é muito para o contexto, não estamos aí nesse contexto de apontar os dedos, mas apenas no sentido mais figurado de que a gente fazer política linguística é isso, às vezes ela não está explícita, mas pelas atitudes que nós tomamos, lembra que eu falei lá no começo, nós fazemos isso todos os dias, né, em todos os espaços que a gente ocupa, então acaba que muitas vezes você não para nem para pensar, mas a coisa está acontecendo. E o português como língua de ciência, então, né, já que a gente tem que pensar nessa questão da publicação, como é que o português tem aparecido na hora de divulgar a nossa produção de conhecimento. Então, indo para o próximo já, há também uma discussão aí que eu trago de Castro, né, que também está no texto do Gilvan, mas aí dá para ir em Castro direto, que diz o seguinte, ó, a internacionalização pela língua portuguesa é maximamente benéfica e, portanto, o investimento na promoção interna e externa é maximamente rentável. E aí esse rentável, porque a gente está falando de gestão de língua, né, e tem a questão econômica também. Há países como os escandinavos que, ao receberem estrangeiros, por exemplo, possibilitam que realizem estudos ou façam negócios totalmente em inglês e concentram quase toda a sua produção científica em inglês. Essa estratégia, porquanto permite uma interação imediata melhor com o exterior, que é o benefício, acaba por impedir o acesso dos estrangeiros à cadeia da produção cultural e de sentidos do país, tornando a relação mais superficial e exteriorizando o lucro linguístico que será captado pelos países de língua inglesa. Esse raciocínio é possível justamente porque internacionalização não quer dizer necessariamente exteriorizar. Então, aqui também eu trouxe, porque são provocações para nós, para a gente pensar também, não é nenhuma crítica aos países escandinavos, de nenhuma forma, a minha escolha não foi essa, tenho certeza que a intenção dos autores também não foi, mas é apenas para a gente pensar o que a gente quer, que política linguística que a gente quer e onde o português entra como língua internacional nessa política linguística que a gente vai delineando, seja explicitamente nas nossas instituições, seja implicitamente nas ações ou nas decisões que a gente vai tomando no dia a dia. E falando em produção de ciência, eu trago também uma experiência da OEI, da qual eu também tive a oportunidade de fazer parte em algum momento, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e é um investimento da OEI também de projetar o português e o espanhol como línguas de ciência. Acho que ficou pequenininho aqui, não dá para enxergar muito bem, mas depois vocês podem olhar no site da OEI, se vocês tiverem interesse, isso tudo está lá. Eles têm duas publicações que eu acho bem interessante, são esses dois textos aí, o português e o espanhol na ciência, e os desafios para as políticas da ciência aberta na Iberoamérica, que é justamente pensar que o português e o espanhol, por uma certa proximidade, vamos dizer assim, eles juntos, se a gente juntar português e espanhol, falantes de português e espanhol, e pensarmos também numa ciência aberta, com foco nessas duas línguas juntas, a gente também teria um potencial de conquistar, vamos dizer assim, um grande espaço dentro da produção de ciência em nível mundial. E para finalizar, o último slide aqui, eu trouxe também para vocês, estou deixando aí o QR Code também, se vocês quiserem já acessar para ter o link, se vocês tiverem interesse nestes modos políticos de português, tem algumas aulas do curso 8 séculos da língua portuguesa, que foi organizado em Moscou pela cátedra da Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, e fala dessa questão das línguas, da gestão das línguas, e especificamente do português, então pode nos ajudar também a avançar um pouco. E aí, para terminar, eu trago essa citação, que é muito dos pontos que discutimos ali, o que o professor Gilvan fala muito do que foi discutido neste curso, ele tem a ver com os modos de constituição da língua na sua história, por isso que a gestão da língua é diferente. Então, o português foi uma língua vernácula, muito provavelmente a gestão dessa língua vernácula tinha a sua razão de ser, naquele momento, uma língua colonial, uma língua nacional, e agora começa a sua caminhada como uma língua internacional. Então, esse pluricentrismo é uma expressão
da sua atual internacionalidade. Então, é a expressão da internacionalidade da língua portuguesa. Então, essa gestão também precisa acompanhar esses diferentes modos de constituição da língua para que a gente possa projetar a língua portuguesa nessas diferentes esferas. Aí eu trouxe algumas referências, que são sempre aquelas coisas rápidas que não dá tempo de ninguém ler, mas se o Jefferson puder só avançar aí, Jefferson. Então, eu trouxe as referências na íntegra aí para vocês, mas a maioria eu fui colocando QR Code ali, acho que vocês também já puderam ir acompanhando. E o último slide, muito obrigada. Eu agradeço imensamente pela paciência de vocês, por ouvir tanto tempo. Espero que eu tenha deixado aqui algumas questões para a gente poder conversar e ampliar nosso debate. Jefferson, todos e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Doutora Viviane, foi ótimo, viu? Excelente mesmo. Obrigado pela contribuição, por sua fala. Tem 1 milhão de coisas que dá para desdobrar a partir da sua apresentação. Acho que a primeira pergunta é a da própria Camila aqui, Camila Pasquetti. Gostaria de perguntar à professora Viviane, na sua visão, a pandemia e o governo brasileiro anterior contribuíram para diminuir o interesse pelo português como língua internacional? Como vê estes últimos 4 ou 6 anos? Olha, Camila, obrigada pela pergunta. Eu não estou vendo os nomes aqui, tá, gente? Não queria ver vocês ali do ladinho, mas obrigada pela pergunta da Camila. Eu acho, Camila, que assim, do ponto de vista formal, das nossas políticas formais, eu acho que a gente teve, sim, um retrocesso, né? Não dá para a gente negar que houve bastante retrocesso aí. Eu acho que a própria pandemia em si, como você coloca, e as próprias questões políticas, da nossa conjuntura política, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, pelo menos no papel que eu estou hoje, né, de assessora de Relações Internacionais da UEL, e fazendo esse diálogo muito forte com instituições, pelo menos esse é o meu contexto, né, de instituição de ensino superior internacional, eu diria para você que a gente deu uma guinada. Eu acho que a gente fez do limão a limonada, né? Porque eu tenho visto, pelo contrário, um interesse maior pela língua portuguesa. E é o que eu falei, eu acho que depende muito de nós. Eu tenho visto também que as pessoas estão encorajando mais as suas comunidades, encorajando mais que as pessoas aprendam português, né? Então, a gente não pode exigir, muitas vezes, falar, eu não posso exigir que ele só pode vir para o Brasil se tiver proficiência em português, como outros países fazem. Esse, às vezes, é um discurso que a gente sempre ouve. Mas nós podemos oferecer que essa língua chegue até eles. E eu acho que a pandemia nos deu fortaleceu mais isso. Porque a gente fez muita coisa online e muita coisa ficou do online que a gente fez na pandemia. Por exemplo, no caso do ISF, as nossas ofertas coletivas nasceram na pandemia. A gente só fazia oferta local. Cada um fazia as ofertas nas suas universidades. E com a pandemia, nós não podemos parar. Então, vamos fazer ofertas online, mas era para a nossa comunidade, né? Eu podia dar aula e pegar os alunos de outras universidades. E com isso, a gente encontrou esse espaço de trabalhar com os alunos ou com a comunidade internacional que ainda está lá fora, antes de pensar numa inserção num contexto brasileiro, seja físico ou virtual, né? Então, assim, não sei se respondo sua pergunta, mas resumindo, eu acho que seria isso. Eu acho que a gente teve retrocessos do ponto de vista da política explícita, ou a política de fato, de júri, né, como os portugueses chamam, mas eu acho que da política pé no chão, da política implícita e das políticas de baixo para cima, que são aquelas que nós conseguimos fazer todos os dias nos nossos espaços, a gente teve um avanço muito grande. Pelo menos aqui, né, na minha perspectiva, dos espaços que eu ocupo. Bom, enquanto eu não tenho alguma outra pergunta, eu quero fazer, na verdade, mais um comentário do que uma pergunta, né? Uhum. No início a senhora dizia assim, bom, para a gente não, porque a gente entende a necessidade de ter as línguas, de ter o português e tudo mais. Então, assim, para a senhora ter uma dimensão, em um dos programas pós-graduação que eu trabalho, eu já ouvi coisas do tipo assim, mas como assim você passa texto em espanhol para os alunos? E aí isso era visto como se fosse assim um crime, um absurdo, porque eu estava, primeiro, mantendo práticas coloniais de observação de
de ciência em língua estrangeira, e segundo, sendo de alguma maneira, digamos assim, eu vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas elitista, no sentido de quem não consegue ler não vai ter acesso ao idioma. Ainda brincava e falava assim, então, mas junto com o texto espanhol, eu passo até um site já para fazer a tradução e a leitura, para ninguém ter problema em dizer que não conseguiu ler o texto. E aí eu vejo movimentos, por exemplo, dizendo para que não haja a cobrança de uma língua estrangeira na pós-graduação. Aí na sua fala hoje, a senhora colocou a possibilidade, inclusive, de ter exame de língua estrangeira para a seleção do concurso do professor. E para mim faz muito sentido, parece muito claro dentro das dinâmicas de produção de ciência que nós temos na universidade. Mas isso é para quem está, digamos assim, chegando, porque para quem já está e já está há um tempo, ainda mudar algumas mentalidades é realmente uma tarefa muito difícil. Muito, é verdade. Não, e aí, Jefferson, eu coloquei assim, para nós que já somos convertidos, vamos dizer assim, pensando quem trabalha com português como língua estrangeira, né? Assim, nós que estamos na área do PLE, de uma certa forma, já somos convertidos, já sabemos da importância. Mas você tem toda a razão, dentro da minha instituição também não é diferente, né? Então, eu recebi um professor há poucos dias na minha sala, e eu disse para ele, professor, olha que legal, os alunos chegaram e são anglofalantes de países anglófonos e não sabiam nada de português. Eu falei, vamos oferecer para eles as aulas de português que a gente tem aqui na instituição, o Café Intercultural, que é uma ação que eu tenho também, que acontece uma vez por mês de integração com os alunos brasileiros e internacionais. Tá? Aí o professor disse para mim e falou assim, professora, não precisa não, quem que fala português, né? Eles já falam inglês, escreve inglês, já tá bom já. Eu falei, quem fala português, professor? Eu, você e centenas de milhares e milhões de pessoas. Algumas centenas de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui logo no início da minha fala, aquele pedacinho ali do texto do Gilvan, que assim, se a gente não tiver argumentos, pegue aqui, sabe? Você precisa ter na hora, porque não é isso, a pessoa gosta de número, não é? As pessoas gostam de número, porque número... Então, aí você joga ali, olha, não sei quantos milhões o espaço é não sei quantos milhões de quilômetros quadrados. É isso que as pessoas querem? A gente tem isso, inclusive, né? Se a gente não consegue por um outro argumento, a gente tem esse, né? Então, acho que vamos lançar a mão aí do que a gente tiver no momento. Mas é isso, professor Jefferson, não dá. As pessoas, nós propusemos isso numa rede, nós temos uma rede chamada Redes Icosur, que é uma rede internacional que pega a região centro-oeste aqui da América Latina, né? Então, é Paraná, pega um pedaço de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, depois norte da Argentina, vai até, né, Bolívia, Peru, né? É um pedacinho aqui dessa região. E nós fazemos parte porque estamos no Paraná. E aí nós propusemos isso, de pensar o inglês, o português e o espanhol como línguas de ciência. Estamos pensando em fazer uma revista para divulgar a nossa produção científica, e aí estamos estudando essa possibilidade. Logo depois que eu fiz a fala, veio uma assessora de relações internacionais falar comigo. Eu falei, professora, eu acho tão lindo, mas eu não vou conseguir convencer meus colegas, eles querem só publicar em inglês. Eu falei, eu sei. Também não acho que seja um problema publicar em inglês de forma alguma. Eu acho que é isso que é importante a gente pensar. A gente está querendo ampliar o leque, né? A gente está querendo reduzir ou dizer não pode ser em inglês de forma alguma. Eu sempre digo, eu sou originariamente da área de inglês, então eu sou a pessoa que eu me sinto muito confortavelmente nesse espaço para falar disso, né? Porque também publico em inglês, falo inglês, escrevo em inglês, então não tem nenhum problema em fazer isso. A questão é como é que a gente amplia essas possibilidades. Porque a partir do momento que você entende que um aluno estrangeiro vai chegar na sua universidade, que ele pode fazer suas aulas, você vai falar em inglês com ele, ele vai escrever em inglês, ele vai ficar na comunidade, não vai ter relação nenhuma com português, você tá simplesmente, né, tirando a oportunidade dele desse crescimento, de se integrar mais à cultura, né, já que língua e cultura são indissociáveis. E tanto é que esse exemplo que eu dei para vocês foi muito claro. Os alunos, no outro dia, estavam na minha sala perguntando como é que eles podiam fazer para aprender português. Então, assim, a despeito do que o professor pensava, não precisei nem ser muito convincente, porque os próprios alunos, né, que não estudam isso, que não estão na universidade, já sabem dessa relevância para eles. Então, fui muito feliz, eles estudaram português, fizeram apresentação no Café Intercultural em português, já voltaram para os seus países,
mas fizeram um trabalho lindíssimo com a gente, em poucos meses. A senhora falava da colega que não convenceria, porque todo mundo quer publicar em inglês e tudo mais. De certa forma, isso é um reflexo também do que vem das políticas top-down, né? Porque você pega a CAPES, por exemplo, o CAPES Print, o processo de avaliação da internacionalização das pós-graduações, é sempre dito de maneira muito clara, né? Publicação em língua inglesa, não é nem publicação em língua estrangeira, publicação em língua inglesa, é uma marcação muito clara, né? E, de certa forma, isso entra também em contraste, por exemplo, com o Ministério das Relações Exteriores, a CPLP, outras iniciativas nacionais ou supranacionais, mas a senhora falou uma outra coisa também que acho que dá o tom dessa conversa, né? Em nenhum momento a ideia é fazer um cavalo de batalha contra o inglês. Em nenhum momento a ideia é empreender uma batalha quixotesca de vamos acabar com a publicação em inglês. A questão é, não somente, mas também, é colocar, ampliar o leque, abrir a possibilidade. E, em geral, é difícil que as pessoas percebam isso, porque o pensamento é sempre dicotômico, né? Não, se você bota o português é porque você tirou o inglês. Se você bota o espanhol é porque você tirou o português. E nunca tem um pensamento de inclusão, é sempre um pensamento de disjunção, né? Ou você tem um ou você tem o outro, e não dá para você considerar. Você usou o texto do Guimarães Finais, na verdade, Guimarães é o Felipe Guimarães, né? O Felipe esteve conosco já há 2 edições passadas, se eu não me engano. É porque a memória começa a falhar, que esse é o 4º evento. Mas eu acho que o Felipe esteve conosco na 2ª edição, essa é a 4ª. E o Felipe mostrou um pouco desses dados dele, né? Tem uma pergunta da Adreline, eu vou ler a dela, e depois eu teria uma outra questão a fazer, uma pergunta também com relação à CIPLE. Adrieline, professora, existem formas diferentes de se ensinar PLE a depender da língua materna e da origem do aluno? É a pergunta. Ela continua. Os estudos são segmentados dessa forma ou existe um conteúdo, entre aspas, universal nesse ensino? Muito boa a pergunta da Adreline. Adreline, a gente tem uma base, né? Eu acho que o ensino de português para falantes de outras línguas, ele tem uma base constituída, que é metodologicamente falando, né, diferente do ensino de língua materna e dos aspectos que a gente aborda. Claro que há algumas especificidades do ensino, ou a depender do grupo linguístico, que são muito importantes a ser consideradas. Então, o que acontece é que se você tem no teu espaço, por exemplo, alunos de línguas mais próximas e de línguas mais distantes, se você conseguir agrupar esses alunos, você pode ganhar um certo, vamos dizer, uma certa potencialidade na metodologia de ensino que você tem. Mas não quer dizer que isso precise acontecer necessariamente. Acho que isso é uma coisa importante de se pensar. E nem que o professor precise conhecer necessariamente do ponto de vista da proficiência a língua do outro. Conhecer, eu só posso ensinar português a russo se eu falar russo, eu só posso ensinar para o japonês. O que a gente tem bastante na formação de professores é conhecer especificidades daquela língua. Então, eu posso estudar, eu posso ter uma formação que me dê condições de conhecer as especificidades daquela língua que meu aluno está trazendo para a sala de aula, para que eu possa entender melhor de onde vêm as dificuldades, de onde vêm as generalizações que eles fazem, de onde vêm as inadequações recorrentes que eles trazem para a sala de aula, para que eu possa fazer a intervenção. Por exemplo, se eu sei que a língua de origem do aluno não tem diferença entre artigo masculino e feminino, eu vou conseguir entender por que ele está fazendo ali e preciso fazer intervenção na hora do ensino. Preciso mostrar para ele, eu posso usar análise contrastiva para isso. Né? Então, nós já passamos daquela fase de que eu não posso usar outra língua. Né? Eu tenho, como nós tivemos já há um tempo, passamos por essa fase dos métodos, né? Onde eu não posso falar outra língua que não seja a língua-alvo, nem que o professor tenha que subir na mesa. Não. Nós podemos usar quantas línguas forem necessárias. A riqueza está justamente nessa integração das línguas para explicar ou para dar condições do aluno entender aquilo que está acontecendo. Então, em termos de formação de professores, eu diria que a gente tem uma base comum, sim, inclusive para essas especificidades de língua de acolhimento, de língua de herança, eu acho que a gente tem uma boa base hoje. Nós estamos falando de uma área científica, né, que nasceu aí nos anos de 1980, mais especificamente, se a gente pegar as produções acadêmicas, nós vamos encontrar lá nos anos 80
as primeiras publicações de produção de conhecimento na área de PLE, fora o que a gente já tinha antes em registro. E a gente vê que a gente evoluiu muito rápido, a gente cresceu em pouco tempo para pensar nessas especificidades. Tanto que isso, o exemplo que eu gostaria de dar, Andreline, do que eu estou falando, é, por exemplo, agora no ISF, a nossa frente maior é um curso de especialização. Vai ser uma especialização totalmente à distância, gratuita. A gente só não está com ela ainda vigorando por falta de recurso, né? A gente já tem o projeto pedagógico há muito tempo e nós estávamos aguardando um investimento em recursos para trabalhar na plataforma, na elaboração de material. Conseguimos agora, o MEC, então, voltou a aportar recurso para o ISF. No ano de 2024, nós temos uma injeção de recurso financeiro do MEC para o Idiomas Sem Fronteiras, para justamente preparar o material da especialização e a plataforma. Só que quando a gente ia fazer o edital para chamar essas pessoas, as universidades federais entraram em greve, principalmente a Universidade de São Carlos, que é a universidade que vai receber o recurso. Então, estamos de novo esperando o momento mais oportuno. Mas o que eu queria te dizer? A especialização ela vai ser ofertada em trilhas. Ela vai ter uma base comum e depois você escolhe a trilha para o espanhol, para o alemão, para o japonês, para o inglês e a trilha do português para estrangeiros. Na trilha do português para estrangeiros, a gente tem alguns componentes curriculares que vão trabalhar com as especificidades do ensino de português para falantes de francês, com as especificidades do ensino de português para falantes de chinês, de italiano e assim por diante, considerando essa importância da formação do professor, não necessariamente ser proficiente naquela língua no sentido de que ele lê, escreve, ouve, entende, etc., mas né, no sentido de que ele entende as especificidades daquela língua para que ele possa trabalhar. Se ele tiver que ter uma turma homogênea, entre aspas, no sentido do grupo linguístico, se for todos falantes de espanhol, ele tem uma metodologia que ele pode avançar mais rápido, pela questão de qual é a proximidade com a língua. E também, considerando isso, a gente tem as propostas curriculares do Itamaraty. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar, essas propostas curriculares, elas foram elaboradas para falantes de espanhol, falantes de línguas de média distância, falantes de línguas dos países dos PALOPs, de hispano-falante e de média distância, línguas de média distância. Então, se a gente tem uma proposta curricular para cada um desses grupos, isso responde a sua pergunta. Há especificidades para esses grupos, que podem nos ajudar na hora de dar aula. Mas não tem que ser uma exigência que o professor, como às vezes dizem, você só pode dar aula para o japonês se você souber japonês. Acho que isso é um conhecimento de leigo que nós da área precisamos ajudar a mitigar essa concepção. Maria Dulcilene pergunta como que vai ser divulgada essa especialização, quando abrirá. A especialização, a gente já tem o projeto pedagógico dela na página da Andifes, que se vocês entrarem lá, ANDIFES, Andifes, que é a Associação Nacional das Universidades Federais. Na página da Andifes tem, se vocês entrarem lá em cima, vocês têm, eu não consigo nem colocar no chat aqui para vocês, mas vocês têm uma abinha do ISF, Rede Andifes e ISF. E dentro dessa página já tem o projeto pedagógico. E é ali que a gente vai divulgar o edital e nas redes, né? Nas redes do ISF, nós temos um número muito grande de universidades que fazem parte desta rede, que vão nos ajudar a divulgar. Então, se alguém quiser já dar uma olhada no projeto pedagógico, ele já está público faz bastante tempo. Acho que desde 2021, acho que nós finalizamos, se não estiver enganada, o projeto pedagógico em si. Eu coloquei os links aqui, tá? Só para a senhora saber. Obrigada, Jefferson. Alguém tem ainda alguma pergunta? Alguma questão? A Adrielina está digitando. Queria fazer essa especialização. Viviane falando. Sim, bom. Adrielina, está gravado sim, tá? Professor, uma última pergunta, então, para nós encerrarmos. Na primeira edição da nossa jornada de 2021, nós tivemos uma mesa específica sobre associações de professores. E aí falaram na mesa Sandra Faria, da Associação de Professores de Português da Espanha. Agora fugiu o nome da menina, mas Laura Berlê. Laura, pela Associação de Professores da Argentina,
e o professor Fleide Daniel pela própria CIPLE, né? Pela Uhum. Sociedade Internacional de Português de Língua Estrangeira. Uhum. Em outros momentos, depois falaram gente da Associação da Finlândia, da Associação da Venezuela, o próprio Luiz Gonçalves falou conosco também, Da da OTP. OTP. Então, assim, Uhum. nós sempre damos voz, damos vazão às falas, aos pontos de vista das pessoas que estão nessas associações, porque nós entendemos que localmente essas associações cumprem um papel fundamental. Às vezes não é nem para promoção, é para a própria sobrevivência mesmo, é para manutenção mínima e básica de alguma coisa de herança, de algum evento, de alguma questão muito básica, muito elementar, que às vezes é só o que a gente consegue num país como Finlândia, por exemplo, que o português não tem uma projeção tão grande, Uhum. ou em casos mais específicos, como os Estados Unidos, que você tem já uma comunidade maior e você tem professores, programas, tudo mais. Mas, enfim, essas associações elas acabam tendo um papel que, a nosso ver, é fundamental nessas localidades. Aí a pergunta para a senhora é, como ex-participante da CIP, da diretoria, que eu quero dizer, né? Porque não deixa de ser em nenhum momento, mas como ex-participante da diretoria, como a senhora vê a participação dessas associações nesse processo inteiro de internacionalização e como que esse processo pode, se é que pode, de alguma maneira, voltar retroativamente e ajudar a pensar políticas próprias das instituições, como é o seu caso lá na UEL? Então, Jefferson, a gente tem. É muito boa a sua pergunta, porque os espaços que a gente tem ocupado enquanto diretoria de associações, eles são espaços muito reduzidos para nós, né? Eles acabam sendo. Todo mundo começa numa associação assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Aí, quando você entra naquela coisa engessada, sem recursos, sem recurso não só financeiro, mas sem recurso humano, porque todo mundo que está ali, geralmente as associações não são pessoas, não é um trabalho da pessoa, quer dizer, não é o trabalho, não, são dois trabalhos, né? Não é um, são dois, mas E eu digo assim, normalmente não tem um funcionário que seja, né? São os não próprios da tem, diretoria que fazem tudo. não tem. Então, assim, eu vejo que uma associação, ela precisaria ser uma instância mesmo de, sabe, de ocupar aquele cargo ali. Nós temos, por exemplo, o caso, eu vi que o professor Paulo Feitor vai estar com vocês, acho que amanhã, né, numa Isso. mesa. O Paulo faz parte de uma associação, ele estava com a gente na diretoria da CIPLE. O Paulo faz parte de uma associação em Portugal, não sei se é assim ainda, mas pelo menos na época que a gente estava na CIPLE eles tinham o deslocamento de parte da carga horária deles para atuar nessa associação, né? Então, assim, eu falava, gente, eu fazia as coisas da CIPLE de madrugada. Se eu queria fazer as coisas, tinha que ser de madrugada. E, assim, contando com a boa vontade da minha colaboradora tesoureira, da minha colaboradora X, para poder fazer. Então, assim, voltando na sua pergunta, a gente teria um papel, sim, muito importante para essas associações. A gente faz, eu digo para você que se a gente fizer, a gente faz muito pouco. Muito pouco por quê? Primeiro, pela minha experiência, é por isso. É porque é um outro trabalho, é você ter uma terceira, quarta jornada daquela que você tem, e muitas vezes a própria comunidade da associação, que são os professores, que são aqueles engajados na associação, eles também não enxergam isso, né? Então, eles acham que a associação é a gente, a diretoria. Não, a associação somos todos nós. Então, nós temos muito pouca colaboração no sentido de falar, olha, eu sou CIPLE, então eu estou trazendo isso aqui, quem sabe eu posso levar para a CIPLE e a gente pode ampliar em vez de ficar só na minha universidade. Né? Não, ele traz para a universidade dele, aí ele vai lá e critica a CIPLE, né? Então, parece que é um círculo meio vicioso, assim. Então, eu diria para você, da minha experiência, eu acho assim, a gente faz muito pouco. A gente teria espaço para fazer bastante, mas a gente faz pouco. Por falta de fôlego, por uma constituição de associação que a gente tem hoje que, na minha perspectiva, ela é fadada meio assim, é um sufoco, as pessoas que estão lá se desdobram, fazem das tripas o coração, como dizia minha avó, mas parece que a coisa não anda, né? Então, desculpa aí a minha resposta meio negativa nesse Sim. sentido, mas é o que eu sinto.
não são as pessoas que não fazem, eu acho que é o modo que a gente constitui essas associações que precisaria mudar um pouco o perfil delas. Bom, professora, eu acho que nós não temos mais perguntas, até o momento ninguém colocou nada, e nós chegamos também ao nosso horário das 3h30, a gente sempre tenta respeitar o horário, porque tem um monte de gente que está num fuso horário bem diferente, né? Sim, Inclusive, os outros organizadores do evento, por exemplo, o Davi está na China, ele terminou a mesa da manhã, para ele já ia dar 1h da manhã. Quando ele acabou, ele falou, pessoal, bom almoço, eu estou indo dormir. Porque, de fato, é isso, né? A dificuldade adicional que nós temos com o fuso horário, para muitas pessoas que nos assistem, são 5, 6 horas à frente, então já começa a ficar um pouco avançado. Eu agradeço muitíssimo a sua presença, a sua fala, foi realmente bem esclarecedora, foi muito bom poder ouvi-la, poder abrir a conferência do evento com a sua fala, porque realmente os pontos que a senhora trouxe foram bem fundamentais para toda essa discussão. E aí foram pontos muito relevantes, porque não foi simplesmente o ponto da pesquisadora, mas foi o ponto da pesquisadora, da gestora, da representante, de quem estava nas associações, quem está nas discussões. Então, há um ponto de vista muito melhor, muito mais sólido e fundamentado, porque não apenas pesquisa, mas vive e presencia, de fato, essas conversas todas. Então, acho que isso deu um tom para a sua fala que certamente todos nós podemos aproveitar muitíssimo. Então, agradeço a sua participação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson, espero de fato ter contribuído aí com o evento, desejo sucesso nas atividades de amanhã, e na medida do possível eu vou entrando ali também para assistir algumas coisas. Muito obrigada e um abraço grande para quem nos acompanhou e quem vai assistir depois. Sim, eu é que agradeço, viu, professora? Realmente foi muito bom. Então, hoje nós encerramos as atividades. Amanhã, às 8 horas, no horário de Brasília, nós voltamos. A primeira mesa, Língua e Literatura, Contextos de Internacionalização, com a Luciane Boganica, que é da nossa organização, e trabalha na França, o Lucas Chagas, que é da Estadual do Mato Grosso do Sul, e a Leila Quaresma, que é a coordenadora do Instituto Guimarães Rosa, de São Tomé e Príncipe. Aí depois, às 10h30, a segunda mesa, com Marcos Vinícius da Silva, da Universidade Federal de Roraima, do CAP de lá, o Paulo Feitor Pinto, de Coimbra, e Portugal, e a Patrícia Jerônimo, da Universidade do Minho. A Patrícia Jerônimo não é da área de letras, ela é da área de relações internacionais. Ela vem falar para nós especificamente a respeito do contexto de refugiados. A mesa tem o título Contato, Migração e Refúgio. E aí, 2 horas da tarde, nós encerramos com a conferência, que vai ser dividida entre a Monique Carbone Sintra. A Monique estava aqui na mesa da manhã, e a Maria Antonieta Rossi. As duas são da Universidade para Estrangeiros de Siena, na Itália, e encerram a nossa jornada. Obrigado aos colegas que participaram, que estiveram aqui conosco. Nós nos vemos amanhã às 8 horas. Até mais.